Direito com leigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos colegas. Então, hoje vamos apresentar a primeira e talvez a última edição do podcast Direito com Leigos, já que ele é desenvolvido em parceria com a nossa Unidade Curricular de Direito Digital na Unisul. A nossa Unidade Curricular de Direito Digital, ela tem a trazer os conceitos mais atuais a respeito desse tema, e com a proposta de colocar em prática o que foi abordado em sala de aula. É isso que a gente vai fazer hoje. Temos o objetivo de sermos breves e então trouxemos os principais tópicos no formato de perguntas e respostas sobre o capítulo 3º e 4º da Lei 12.965, de abril de 2014. Ela estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Eu sou Isadora Andrade e eu trouxe um convidado para o nosso podcast de hoje. Muito boa noite, eu sou Davi José Lopes. Eu sou convidado aqui para estar explicando um pouco sobre o Marco Civil da Internet, uma lei que as pessoas não conhecem muito. Então, daremos início ao nosso podcast. Estaremos começando com algumas perguntas para o nosso convidado. Quem tem a responsabilidade? Os provedores de aplicativo ou os provedores de internet? Essa é uma pergunta bem interessante, Isadora, porque na teoria seriam os provedores de aplicativos, porque os provedores de internet eles só têm responsabilidade caso o governo peça algum dados para eles, né? Dado bancário que é utilizado, entre outras coisas, ou que essa pessoa tenha acessado recentemente, porque os provedores de internet eles têm acesso a tudo isso. Já os provedores de aplicativo eles têm acesso apenas aos dados a quais eles solicitam para criar contas, né? E do que a gente está postando. No caso, os provedores de aplicativo eles só teriam responsabilidade quando alguém posta algo seu, por exemplo, você reclama e eles não retiram aquela postagem. Aí você poderia estar entrando em ação judicial contra eles e mediante ao tribunal eles estariam fazendo a retirada da imagem, do vídeo, o que quer que seja seu que não lhe agradou, né? E estarão recebendo uma multa caso eles não estivessem fazendo isso. Davi, fale um pouco sobre o que nos é assegurado por direito quanto à proteção de dados pessoais, registros e privacidade no meio digital. Então, nesse caso daí, entra um pouquinho no que seria dado sigiloso, porque a partir do momento que saiu a Lei de Proteção de Dados, né, a LGPD, alguns dados deixaram de ser sigilosos e alguns outros começaram a ser também. Por exemplo, o CPF que nós brasileiros temos hoje, ele não é mais um dado sigiloso. Qualquer um pode ir em um cartório e descobrir o CPF de qualquer pessoa. Um dado que seria sigiloso seria dados bancários, redes sociais, etnias. Caso uma pessoa não te conheça, ela não pode chegar e perguntar a tua etnia em um cartório, nada disso. Telefones, redes sociais, a não ser, é claro, que seja redes públicas de pessoas públicas, aí isso deixa de ser dado sigiloso, é claro, como alguns outros dados, né? Pode ser dados bancários também, as senhas, né? Contas, todo tipo de conta, sem exceção. Mas tem algumas exceções, né, para alguns dados, que seria mediante ordem judicial, para esquema de corrupção, roubo, transações ilegais, golpes, mediante esses tipos de critérios, né, com a ação de tribunais, alguns desses dados podem ser quebrados. Por exemplo, extrato bancário pode ser solicitado, bloqueio de conta, aí tu não teria acesso, que é algo sigiloso teu também, né, quanto você tem no banco, caso, a não ser que você queira publicar de qualquer forma, bloqueios de contas, todo tipo de coisa, que pode ser privado seu, mas o Estado tem um certo poder para estar quebrando essa sua privacidade. Então, até certo ponto, é sigiloso, não é ao mesmo tempo. Já um pouco no quesito dos provedores de conexão, de internet, eles têm todo acesso completo a tudo que você pesquisa, tudo que você baixa, aos aplicativos que você baixa, sem exceção. Só que em momento algum, eles podem manter isso salvo por um certo limite de tempo, que é determinado por lei, a não ser que seja determinado por lei também, que eles salvem tal dado.
E tem dados que mesmo o Estado não pode estar acessando, que seriam dados empresariais, de segredos empresariais, no caso, entre alguns outros, não influenciam muito. Um ponto interessante também é que os bancos, eles conseguem burlar isso de certa forma. Por exemplo, quando te ligam assim, telemarketing te liga, eles pedem alguns dados pessoais para confirmar que é você, correto? Sim. Então, aí, mediante isso, eles vão oferecer o produto que eles querem para você, tal, você pode demonstrar algum interesse ou não, tanto faz. Se você demonstrar, eles vão pular direto para a fase de confirmação, para você estar aderindo ao produto ou plano, tanto faz. Sim. Caso você dê um ok 2 vezes, não importa, se ele disser, aqui você autoriza que nós estaremos compartilhando seus dados. Aí acabou. Todo dado sigiloso, com algumas exceções, senhas, saldo em conta, eles vão estar compartilhando. E tipo, eles podem compartilhar para quem eles quiserem, desde que seja parceiro deles. Por exemplo, já aconteceu comigo uma vez. Eu trabalhava com um banco, eu peguei e joguei meu CPF em um banco que eu nunca tinha visto na vida, eles tinham todos os meus dados. Isso não é algo muito legal de se ter, né? Por exemplo, um banco que você nunca ouviu falar, está trabalhando com ele pela primeira vez, ele sabe quem tu é, sabe onde tu mora, o bairro onde tu mora, a tua idade. Então, assim é meio complicado, né? Então, esse ponto onde tu apenas confirma, autoriza que eles compartilhem teus dados, já abrange uma coisa muito maior. Não apenas eles, outros bancos, eles podem estar compartilhando para seguradoras, para lojas, para as próprias lojas de internet, para aplicativos, o que quer que seja. Também funciona na forma do algoritmo, né? Às vezes, só de tu tá clicando em algo, em algum aplicativo, aquilo lá vai começar a aparecer mais para ti, porque tu clicou, tu viu que tu tem interesse, né? E assim vai. E para encerrarmos esse episódio, gostaríamos de agradecer aos professores Pablo e Ercílio por dividirem seus conhecimentos e pelo excelente aprendizado nesse semestre. Estaremos à disposição para o esclarecimento de dúvidas sobre o tema e muito mais. Muito obrigado e boa sorte.